Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai. A edição que eu tenho e na qual eu realizei a leitura é essa daqui, e ela é de 1998, da editora Record. Eu comprei num sebo aqui em Curitiba. Eu tava lá passeando com a minha amiga Luísa e ela me fez comprar esse livro porque a Luísa é apaixonada pela Zélia Gattai e ela não se conformava que eu ainda não tinha lido nada da autora. Então, comprei esse livro também porque eu me apaixonei pela edição. Ela é muito fofinha, olha só. Ela é super vintagezinha e tal. Hoje em dia, a edição mais atual que a gente tem é a da Companhia das Letras, que é uma edição que eu já folheei. Eu sei que ela tem fotos e tal. Então, deve ser uma edição mais legal, mas eu confesso que eu tenho um carinho pela minha. Bom, esse livro foi o primeiro livro escrito pela Zélia Gattai. E a gente tem aqui um prefácio escrito pelo Jorge Amado, que era o seu marido, onde ele conta, né, que a família incentivou ela a escrever um livro porque ela contava muitas histórias da sua infância e um dia os filhos falaram pra ela que aquelas histórias podiam virar contos e ela tentou escrever, mas ficou uma bosta. E aí o Jorge Amado sugeriu pra ela então que escrevesse um livro contando várias dessas memórias sem tanta pretensão literária, mas mais assim com leveza e como uma biografia mesmo. E então nasceu Anarquistas, graças a Deus, que é uma delicinha de livro. É um livro super levinho, como que dividido em pequenos causos mesmo, onde a Zélia vai contando sobre a constituição da sua família, sua infância e adolescência, que foi vivida ali em São Paulo, na região da Avenida Paulista. A família dela é composta de imigrantes italianos que vieram para o Brasil na primeira leva de imigração italiana mesmo, e ela conta como que essa família veio parar ali. Então ela conta da família da mãe dela e da família do pai. A família da mãe dela foi meio que enganada, assim, e veio pro Brasil em busca de riqueza e de empregos melhores, uma vida melhor, e acabaram sendo designados para uma vida que nada tinha a ver com isso, enfim, relacionado com trabalho escravo e tudo mais. Então eles se ferraram bastante. O outro lado da família, que é a família do pai da Zélia, veio pro Brasil em busca de viver numa colônia, a colônia Cecília, que era como se fosse uma colônia experimental de anarquistas, que também não deu muito certo, mas enfim, eles também acabaram ficando, e foi assim, né, que eventualmente o pai e a mãe da Zélia, os dois pertencentes a famílias de imigrantes italianos, se conheceram e constituíram a própria família deles. A Zélia vai contando que eles moravam ali na Alameda Santos, pra ser mais específica, acho que na casa número 8, e muito dessa história que ela vai contar, apesar de ser sobre a própria vida e sobre a história da família, mostra muito sobre a história de São Paulo também, porque a gente acaba conhecendo o contexto de uma época também através da vida de uma pessoa, né? E ela comenta muito daquela região de São Paulo. Eu amo a região da Paulista, eu morei 10 anos em São Paulo, eu sou apaixonada pela cidade e toda vez que eu vou lá eu quero ficar passeando ali na Paulista, porque eu realmente gosto dessa região. E ler uma história sobre ela há muitos anos atrás foi muito gostoso. Eu ia imaginando como que ela é hoje, né, como que eu tenho ela clara na minha mente, e contrapondo com o que a Zélia ia contando, com, enfim, menos prédios e muito mais cavalos. E ela conta que a parte rica, né, ficava na Avenida Paulista e os pobres ficavam mais ali na Consolação, na Avenida Santos. Ela constrói, então, pra gente um panorama de como funcionava São Paulo e essa região ali na época. E isso é muito gostoso, porque, como eu falei, ela narra tudo com muita leveza. Além disso, eu, enquanto pertencente de uma família de italianos também, conseguia me identificar com as histórias, porque parecia que ela tava falando um pouco da minha história também, né? O povo brasileiro, na verdade, é basicamente formado por miscigenações, então tem muita imigração na nossa história, e é muito gostoso poder entrar em contato com uma narrativa que vem disso daí, né? A Zélia conta muitos casos da própria infância dela, mas nem por isso ela deixa de contar das memórias que ela escuta dos pais, dos avós, enfim. E é muito gostoso. Além de todo esse panorama de São Paulo e da imigração italiana no Brasil, a gente tem cenas do cotidiano familiar, e eu também acho isso muito gostoso. Então tinha momentos, por exemplo, em que a mãe deixava ela de castigo e o pai defendia. Então uma vez o pai levou ela pro cinema escondido, e eu me divertia com essas cenas, porque é muito uma família, assim, é muito comédia da vida privada. E ela tinha vários irmãos, os pais também tinham vários irmãos, e ela vai contando umas histórias muito engraçadas, por exemplo, de quando o pai dela ia no cartório registrar os filhos e mudava os nomes que eram, né, prescritos pela mãe. E
Eu ri muito porque eu escutei histórias como essa na minha vida. Eu lembro da minha mãe contando que lá no interior, onde ela nasceu, enfim, onde a minha avó mora até hoje, o pai de uma amiga dela foi registrar a irmãzinha que tinha nascido e a mãe tinha falado um nome específico, Camila. Só que o pai chegou lá no cartório e a moça do cartório falou assim: nossa, seu Amarante, acho que é Amarante o nome do moço, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, você não quer homenagear? E aí ele voltou pra casa com a certidão da menina, e era então Camila de Lourdes, e a minha mãe conta que a esposa dele queria matar ele. Então foi muito engraçado ler essa história da Zélia contando que o pai foi registrar o filho e a mãe tinha falado, coloca Elson, mas ele chegou lá e decidiu que Elson não era um nome macho suficiente e botou Mário. A título de curiosidade, como eu já falei, a minha família também é italiana, eu tenho um tio Elson e eu tenho um tio Mário. Então assim, tudo parecia muito próximo da minha realidade, apesar de, claro, né, a história se passar muitos anos antes, lá na infância da Zélia, eu conseguia sentir as origens da minha família no meio disso tudo, né? A minha família não se constituiu em São Paulo, ela se constituiu no Espírito Santo, mas mesmo assim eu conseguia sentir coisas parecidas aí nas duas. Aí, enfim, tem outras questões engraçadas no cotidiano da família, como, por exemplo, o fato deles terem manias, deles não, da mãe da Zélia, né? Ter mania de abrigar em casa todos os bichos que ela achava na rua. Então, se ela via um cachorrinho ali do lado de fora do portão, ela botava pra dentro. E uma vez ela botou um bode pra dentro, e esse bode arrumou poucas e boas dentro de casa, até que ele comeu o terno de um tio, e o pai ficou puto. Então você imagina, um bode dentro de casa. Além disso, ela era viciada em jogo do bicho, e ela sempre pedia pros filhos falarem o que eles tinham sonhado pra ela tentar apostar e acertar, e quase nunca ela acertava. Outra coisa sobre a mãe, que pra mim é uma das melhores personagens, pessoas, né, já que ela é real, do livro, é que ela não aprendeu português direito, então ela vivia inventando umas palavras, umas expressões aí meio loucas, misturando italiano com português. Enfim, como eu falei, é um livro levinho, muito cotidiano, que ao mesmo tempo não deixa de ser um retrato de uma época, de um momento, né, aqui no Brasil. A Luísa ficou muito brava porque eu dei 3 estrelas pra esse livro, mas na verdade eu acho muito difícil avaliar livros autobiográficos, porque ela tá contando as histórias dela. E como eu falei, é um livro muito gostosinho e que eu gostei de ter lido, que eu me diverti, mas que não é um livro que vai ficar, assim, não, eu sinto que não vai ser um livro que vai me marcar muito, e por isso eu dei 3 estrelas, mas isso não quer dizer que ele seja um livro ruim, um livro que eu não recomende. Ele é muito divertidinho, quero ler outras coisas da Zélia e recomendo sim essa leitura, principalmente se você tem aí alguma coisa a ver com São Paulo, com famílias italianas, ou também se quiser apenas ler uma coisa levinha e dar umas risadas. Se você já conhece o Jorge Amado, mas não conhece a Zélia, eu acho que sempre vale a pena também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, dá um joinha se curtiu, um beijo e até a próxima. Tchau!